Olá, virtuosa paz do Senhor Jesus. Hoje é o segundo dia da nossa campanha, da última semana da nossa campanha de oração, Mulheres Restauradas para Gerar Vidas. E o nosso tema de hoje é Filhos, a nossa geração futura. É muito comum quando a gente vive presa ao passado, não consegue liberar perdão, não consegue seguir em frente, superando os traumas, né? Sendo curado das feridas emocionais. É muito comum que a gente vá repetindo esses mesmos ciclos, às vezes de maneira diferente, às vezes bem igual, né, ao que passamos na infância. A gente vai, é muito difícil a gente conseguir interromper. Só que a declaração que nós vamos fazer hoje é essa: o que foi ferido em mim, eu posso interromper, eu consigo sim quebrar o ciclo. Então, esse é o nosso pensamento a partir de agora. E como que a gente consegue quebrar esse ciclo e interromper? Tendo consciência e rendendo ao Senhor, entregando tudo a Ele, pedindo essa cura, pedindo essa restauração. Então, quando nós vamos falar de quebrar ciclos emocionais, nós não estamos falando de algo que a gente vence com a força do nosso próprio braço, né, com o nosso próprio esforço. Nós estamos falando de algo que vai envolver a consciência de quem nós somos, né, daquilo que nos feriu, daquilo que nos magoa, daquilo que nos deixaram marcas, mas que a gente pode entregar ao Senhor e decidir seguir adiante, deixando os fardos pesados. Não é do nosso próprio esforço. Por quê? Porque ali já forma uma junção do emocional com o espiritual. A gente vai buscar a ajuda do Senhor Jesus, porque é só Ele que pode nos ajudar, né? Através ali do seu sacrifício, Ele já nos deu liberdade, mas nós precisamos ir até Ele. E Ele nos deu o seu Espírito Santo para estar conosco todos os dias. É esse Espírito Santo que nos traz a esse lugar de consciência, de despertamento, para que a gente tome a decisão de retornar aos pés do Senhor, de deixar os fardos pesados e pegar o dele, que é leve. Amém? Então, a partir da consciência, se render é o próximo passo. Como eu disse anteriormente, nós vamos deixar algumas perguntas para reflexão, também uma declaração, para que a gente venha declarar com a nossa própria boca, né, palavras de posicionamento. Amém? Primeira pergunta: o que eu tenho repetido sem perceber? O que eu não quero transmitir emocionalmente? Qual padrão precisa ser interrompido em mim? Então, essas são perguntas que nos trazem ao lugar de despertar mesmo a nossa consciência. Porque às vezes a gente vive num modo tão automático que a gente não consegue parar para olhar para dentro de si, para olhar o quão automática a nossa vida está se tornando. E a declaração de hoje é: eu sou o ponto de interrupção de ciclos na minha família. Eu vou deixar um PDF, como eu já mencionei ontem, eu vou deixar o PDF com as orações e também, com as perguntas, né? E uma oração também, para que você possa orar com mais consciência. A oração é somente um modelo, né? Você vai adaptar de acordo com a sua palavra, de acordo com a maneira que você ora, a maneira que você fala com Deus, amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse tempo. Colocamos agora diante do Senhor toda a nossa história, como mãe, como filha, como mulher. Pedimos ao Pai, perdoa-nos pelas vezes em que nós agimos na dor e não no amor. As vezes em que colocamos a nossa dor no centro da nossa vida. Nós entregamos ao Pai toda culpa, toda sobrecarga, toda sensação de insuficiência. Declaramos, ó Deus, que aquilo que nos feriu não será passado adiante. Em nome de Jesus, nós interrompemos ciclos de rejeição, de abandono e dor emocional. Pai, nós entregamos a Ti a nossa geração futura, que a nossa história seja de cura e não de repetição de ciclos passados. Declaramos um tempo de romper nas nossas vidas, Pai. Na maternidade, no nosso relacionamento com nossos filhos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.